Estamos de volta com o Rede Notícia e agora a gente vai bater um papo com o vereador Bruno Miranda, líder do governo na Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador do PDT. Bruno, obrigado por estar aqui conosco. Bruno, que estava marcado para estar aqui com a gente na quinta-feira, mas por conta de uma crise sinusite, que quem é que não tem nesse período do ano, né, acabamos desmarcando, mas hoje está aqui com a gente. Obrigado por atender o nosso convite, Bruno. É um prazer, André, Adriana, estar com vocês aqui hoje, conversar um pouco sobre a nossa cidade. Obrigado pelo convite. Nós estamos vivendo um momento agora na Câmara de Belo Horizonte, que é a discussão, né, que os vereadores estão fazendo sobre a lei de diretrizes orçamentárias que foi enviada pelo governo Álvaro Damião para poder vocês começarem as discussões e entrar em votação. Essa lei é importante porque é como ela mesma fala, né? Ela praticamente define os limites, os pontos que vão delimitar a criação do orçamento. Como é que está essa discussão atualmente na Câmara? Principalmente, Bruno, diante do dado apresentado pelo próprio governo de uma possibilidade, a gente não está falando mas de uma possibilidade de Belo Horizonte ter um déficit ano que vem que gira em torno de R$500 bilhão. A gente nunca falou num número tão alto assim. No passado, teve uma discussão terrível nos últimos 2 anos, que Belo Horizonte teria déficit, não tinha, o ex-prefeito Fuad Noman defendendo que era muito mais jogar lenha na fogueira no governo dele do que então, mas agora realmente a prefeitura tem essa expectativa. Diante do que você está vendo, foi uma pergunta que eu fiz ao Uner Augusto e vou repetir para o senhor. Esse déficit apresentado, ele é resultado de investimento que a prefeitura está procurando fazer, ou está projetando fazer, ou de má gestão, Bruno? Não, é importante a gente deixar muito claro, André e Adriana, que esse déficit, nesses números da LDO, não estão contabilizadas as receitas oriundas do Fundo de Previdência, que giram aí da ordem de mais de R$1 bilhão. Então, assim, se você vê, a gestão da prefeitura, historicamente, nos últimos anos, ela tem sido uma gestão austera, responsável com todas as adversidades e a diversidade da economia no Brasil. Belo Horizonte tem se mantido com capacidade de honrar seus compromissos, com capacidade de remunerar bem os seus servidores, né, todo ano existe a correção inflacionária nos acordos e nas negociações salariais com os servidores da prefeitura. Agora, município nenhum do Brasil, talvez com exceção de São Paulo e outros poucos, tem condição de fazer grandes investimentos sem a captação de financiamento, né? Você tem um orçamento hoje da grande maioria das cidades muito enxuto para o custeio da máquina, vamos dizer assim, né? Então a gente entende que são números aí que estão colocados que não retratam má gestão, até porque esse fundo previdenciário não foi contabilizado, né? Isso fica à parte. E a gente espera também muito em função da projeção econômica, né? Do que a prefeitura pode arrecadar ainda esse ano, enfim, são projeções. Nós vamos ter uma estimativa um pouco mais próxima do que a gente vai encontrar em 2026 na lei de orçamento, né? Então, nesse momento, a Câmara debate a LDO, a gente deve votá-la agora no início de agosto, e votando a LDO são diretrizes, apontamentos para onde a cidade vai na construção da lei de orçamento anual. A prefeitura manda a lei de orçamento e aí, por volta aí de outubro, novembro, mais para o final do ano, a gente bate o martelo em relação ao que a prefeitura vai ter de receita e despesa projetada para o ano que vem. Vereador, a gente teve, no passado recente da Câmara, discussões muito acaloradas, um clima muito tenso, né, de Câmara. Agora, com o prefeito Álvaro Damião assumindo, o presidente Juliano Lopes, como que está essa discussão? Está havendo diálogo com a prefeitura? Está tendo essa abertura? E uma outra questão também que eu coloco para o senhor é o seguinte: o prefeito Álvaro Damião, assim que assumiu, ele traz, né, todo o legado do prefeito Fuad Noman, eleito. No entanto, ele também vai precisar colocar a sua identidade, né, no governo para que ele seja reconhecido como governo Álvaro Damião. O que pressupõe essa identidade? O senhor, como já um parlamentar bastante experiente na Câmara e também na liderança. Bom, hoje, primeira pergunta, a relação entre a Câmara e a Prefeitura tem sido de muito respeito, de muito diálogo.
O prefeito Álvaro já foi vereador, então ele conhece, tem uma ótima relação com boa parte da Câmara, que conviveu com ele quando ele foi vereador. Logo no início do mandato, ele procurou o Juliano, tiveram uma conversa propositiva para a cidade, né? Eu acho que não adianta a gente brigar entre os poderes, brigar com os problemas da cidade. E o próprio presidente Juliano entendeu da melhor forma também e hoje as coisas estão caminhando. Obviamente a Câmara tem o seu papel de fiscalização, de independência, quando precisar colocar o dedo na ferida, apontar algum erro, alguma incorreção ou algum um trajeto que não esteja dentro do que a Câmara acha que deva estar para o bem da cidade, a Câmara tem que fazer e está no papel de fazer. Mas aquela relação de desrespeito pessoal que a gente acompanhou muito no passado na Câmara, de ataque à honra das pessoas, de forma, às vezes, muitas vezes gratuita, isso, graças a Deus, a gente tem vivido um novo cenário. E essa digital do governo? Isso, e o governo Álvaro. O governo Álvaro. O Álvaro vem com um plano de governo aprovado pelas urnas com o nosso prefeito Fuad, né? Com a ausência do Fuad, cabe a ele, então, tocar todos esses compromissos. E eu acredito que ele vai conseguir honrar com esses compromissos, porque ele conhece a cidade de Belo Horizonte e ele tem muita energia, ele é uma pessoa muito proativa, ele é muito dinâmico. Então, ele está imprimindo todo esse dinamismo e passando isso para o secretariado, né? Olha, nós temos um compromisso com a cidade e a gente tem que trabalhar muito para a gente poder entregar para o cidadão as melhorias que nós nos comprometemos. Então, posso afirmar para vocês que o secretariado está muito afinado com o prefeito no sentido de atenção permanente, né? Cuidado com a cidade, com a zeladoria da cidade, enfim, com todos os desafios que a cidade tem, né? Com o dinamismo que a capital também de Belo Horizonte tem. Mas eu acredito muito que o Álvaro vai dar conta e vai fazer sim um bom governo. Bruno, você está à frente da liderança de governo há muito tempo. Você conhece muito bem como que funciona os meandros dentro da Câmara, como negociar com a base, como negociar com a oposição em projetos que sejam importantes para a cidade. Uma das demandas que eram pedidas lá desde o ex-prefeito Alexandre Calil, que depois o Fuad engrossou e que agora virou a realidade, é a municipalização do anel rodoviário de Belo Horizonte. Dentro da própria Câmara foi construído a solução da área de escape. Né? Foi uma construção que foi feita dentro da Câmara e que partiu dentro da Câmara. Como que a Câmara Municipal pode ajudar nesse processo para fazer com que a gestão municipalizada do anel rodoviário seja mais efetiva e melhor para a população belo-horizontina do que foi até então? Porque é isso que foi vendido, que a municipalização do anel rodoviário daria a possibilidade de Belo Horizonte resolver os problemas dessa via que é tão importante e ao mesmo tempo tão letal. Vou te deixar essa pergunta para você pensar e a gente fazer depois no intervalo. Pode ser? Pode ser. Vamos para o intervalo rapidinho. Rede Notícias, a gente volta em 3 minutinhos. Estamos de volta aqui com Rede Notícia, conversando com o vereador Bruno Miranda, do PDT, líder da Prefeitura na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bruno, eu terminei o bloco com uma provocação, uma pergunta sobre como você acha que a Câmara pode ajudar no processo de construção de uma gestão eficiente do anel rodoviário de Belo Horizonte, porque foi isso que foi vendido durante todo o tempo. Primeiro, você acredita realmente que a municipalização é o melhor caminho para o anel? E de que forma o Poder Legislativo pode ajudar a Prefeitura, o Poder Executivo, nessa construção conjunta? Bom, André, eu acredito muito que essa pode ser a solução para minimizar os problemas no anel. Claro que acidentes vão haver, mas eu tenho certeza que nós vamos reduzir bastante o nível de acidentes e o tamanho dos desastres que nós já acompanhamos no anel rodoviário. Por quê? O anel rodoviário hoje, até então, ele é submetido a uma série de legislação federal, né, que estão regramentos do DENIT. Você não pode colocar um taxão, aqueles olho de gato, por exemplo, para dividir faixa, porque é uma rodovia federal.
Então, a rodovia federal, você só pode colocar isso determinados padrões. Você não pode colocar redutor de velocidade porque é rodovia federal. Você não pode colocar semáforo porque é rodovia federal. Você não pode colocar um sinalizador ou uma sinalização horizontal ou vertical determinada, porque essas são sinalizações urbanas, não são sinalizações de rodovia. Então, é uma série de limitações legais. Então, hoje, essas limitações caíram, ou seja, né, a BH Trans, a Sumob, o Superintendente de Mobilidade, vai entender que precisa colocar sinalização horizontal, vertical, papagaiar o anel rodoviário de amarelo, de preto, para poder sinalizar melhor, ela pode fazer. Né? A Câmara pode ajudar como? Viabilizando orçamento, colocando emenda. Né? Vários vereadores têm atuação no entorno do anel, né, e vão, tenho certeza, contribuir com emendas também individuais, falar, olha, nesse trecho aqui é necessário que seja feita essa intervenção. Né? Nós temos várias áreas aquela que permeia, né, o anel. Você tem que fazer ali retirada de população que acaba vivendo de maneira de invasão e que vai ter que ser vai ter que se fazer alguma questão de gestão fundiária por ali. Né? Isso aí já é um programa maior. Né? Porque para você poder reassentar aquelas famílias, você precisa de ter todo um planejamento habitacional e também de recurso financeiro para você poder desapropriar, reassentar as famílias, e isso deve ser feito. Mas, num momento mais imediato, assim, o que é possível já melhorar no anel? E aí, sim, sinalização, né, algumas intervenções físicas que a prefeitura e a área técnica podem entender que sejam melhores para poder reduzir velocidade, para poder orientar melhor os veículos ali. Isso era impossível de ser feito, porque você não tem uma legislação federal, isso aqui é uma rodovia, e a gente não pode colocar sinalização urbana nessa rodovia. Era assim que era tratado, e a coisa não acontecia. Agora, é lógico que continua sendo um desafio que agora a prefeitura acabou assumindo, mas era necessário. Você acha que a prefeitura tem capacidade para poder vencer esse desafio? Eu acho que tem capacidade e era necessário, né? Assim, ela precisa criar capacidade também, buscar recursos, outras fontes de financiamento, ou seja, hoje nós temos aí uma série de captações de recursos para projetos específicos. Por que não pensar numa captação voltada para reassentamento do anel, para novos viadutos, novas intervenções viárias importantes? Nós temos ali na região Nordeste alguns bairros que estão completamente ilhados, que é Capitão Eduardo, Paulo VI, Nazaré, e que não tem previsão rápida de travessia para aqueles bairros. Então, assim, esses recursos seriam também para isso, né, para facilitar a mobilidade naquelas... Mas isso fica hoje sob a responsabilidade do governo. Você não tem que pedir benção para mais um órgão, né, para mais uma instância. Eu acho que vai melhorar. Agora a gente está com um quadro também de greve na educação, né, municipal. Queria um parecer seu a respeito dessa movimentação, porque é um quadro que deixa muita gente preocupada, principalmente pais, né, de alunos. E aí eu já coloco também uma outra questão, porque há também muitas críticas em torno da viagem do prefeito Álvaro Damião a Israel, enquanto, né, a cidade passa por esse momento mais turbulento, de greves, de atos, protestos e tudo mais. O que o senhor diria, né, a respeito dessas críticas? O senhor achou um tanto quanto deselegante, pelo menos, né, essa viagem do prefeito Álvaro, enquanto a situação da educação está do jeito que está? Olha, o processo de negociação com todos os servidores e com a educação foi iniciado com o prefeito presente, dando orientação para a sua equipe para poder seguir dialogando. Então, nós vamos ter nos próximos dias outras reuniões com o secretário de Planejamento, com a secretária de Educação, e a gente espera que a gente consiga chegar num bom termo para a rede municipal de educação e que a prefeitura também consiga suportar aí, o compromisso a ser firmado. A greve é legítima, né? A gente tem que respeitar o movimento sindical. O prefeito retornando, eu tenho certeza que ele vai também chamar para si essa responsabilidade também de mediar esse problema junto ao sindicato e o planejamento da prefeitura para chegar num caminho e a gente conseguir vencer esse período de greve aí o quanto antes, que é importante para as famílias, para as crianças. Em relação à viagem, essa viagem ela não acontece do dia para a noite, né? A prefeitura tem uma subsecretaria de Relações Internacionais que despacham com o prefeito esses convites. Era um convite para conhecer a questões de tecnologia e segurança, que é uma pauta cara para o Álvaro, até pelo histórico dele, de militância nessa questão da segurança pública. Ele tinha um programa
jornalístico mais voltado para a segurança pública. Ele foi convidado pelo governo, ou seja, um convite oficial do governo de Israel, né, com as despesas custeadas também pelo governo. Enfim, ele, obviamente, pautada pela equipe técnica da prefeitura, pela Secretaria de Relações Internacionais, falou, olha, é um convite que, se você tem interesse no tema, é super viável, por isso, por isso, por isso. Claro, existe um momento de tensionamento na região que não é de hoje, é de muito tempo, né? E, infelizmente, eclodiu essa guerra, né, com... Agora, o governo de Israel convida um monte de autoridade para ir lá e no outro dia joga uma bomba no Irã. Então, assim, é um negócio maluco, né? Assim, você vai chamar para sua casa... Aí não seria o motivo, e diante da situação da educação, não seria o motivo de ter declinado do convite, Bruno? Porque a gente sabe que o homem público, a urgência da hora do seu cargo pode fazer com que uma agenda mude de uma hora para outra, né? Sim, mas o processo de negociação está em curso com todas as carreiras. O processo de negociação não foi fechado ainda, nem com o Sindibel, nem com o Sindirrede. Isso está em vias de serem fechados. Com o Sindibel está um pouco mais adiantado, pode ser, com outras carreiras, com a fiscalização. Com a educação, houve um indicativo de greve. Então, todo ano, esse processo existe dentro da prefeitura. Todo ano existe esse processo de negociação, de mediação, muitas vezes uma greve mais longa ou mais curta. O ideal é que não tenha, né? E eu espero, tomara a Deus, que ele chegue quanto antes para poder entrar firme nessa situação aí e chegar num acordo que seja bom para os profissionais da educação quanto antes. Bruno, obrigado pela sua presença aqui no Rede Notícia. Passa rápido o tempo, mas já estamos deixando o convite para que você retorne mais vezes, sempre para a gente poder falar sobre Belo Horizonte. É sempre bom ter você aqui com a gente. Obrigado, André. Obrigado, Adriana, pelo Obrigado. convite. Um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Rede Notícia está ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Eu peço para você que está nos assistindo e ouvindo, dá uma visitinha nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no TV Horizonte Oficial, no Rádio América Oficial e também no nosso YouTube, né, Adriana? Se inscreva lá no nosso canal, no Rede Notícia TVH, também no canal da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. E você fica agora com o Bola na Rede, com o Júnior Brasil, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Teve até 10-0, hein? Teve 10-0. Coitado do Auckland City, deve ter pensado, o que eu vim fazer aqui? Rede Notícia volta amanhã ao meio-dia. Uma boa segunda-feira, boa semana. Fique com Deus. Tchau.